Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei de escrever uma frase lá no. Eu sempre esqueço o nome dessa rede, que é o Threads, que é a seguinte frase. Isso fica como uma autoanálise para você, mas no caso, eu fiz para mim. Se a sua boca fala o que as suas ações não fazem, isso tem um nome: autossabotagem. Dá pra gente perceber quando a gente tá se sabotando. Por quê? Principalmente quando você se propõe a fazer algo e você percebe que no meio do caminho você vai pipocando, como vídeos aqui no canal. Eu estou em dívida comigo mesma, que é o quê? Nos últimos, acho que 2 ou 3 dias, a previsão dentro da minha meta era produzir 3 vídeos por dia, e aí eu já quebrei. Mas tá anotado e eu vou recuperar, então vai ter vídeos aí sendo postado de uma única vez, como pagamento aí de juros e corretagem. Mas, no entanto, contudo, todavia, não tô parado, né? É que assim, dentre as prioridades, eu acabei dando prioridades para as outras coisas, mas quando você se propõe a fazer algo, você tem que se levar para esse algo. Então, você querendo ou não sai fora do seu plumo, da sua rota, né? E isso requer um nível maior de atenção, isso para tudo. E aí, neste meio do caminho, nesse meio tempo, eu estou assistindo The Chosen, e foi até uma indicação de uma cliente, da Neide, apesar de eu também estar vendo, falando sobre, mas ainda não tinha me cativado, sabe? Mas nesses últimos dias, até antes da série, eu falei assim, tá, eu vou parar para ver, porque como tem muitas questões falando de Jesus e tal, às vezes você fica num preconceito mesmo de tipo, é mais do mesmo, sempre tem, mas eu acho que a mente, ela precisa estar preparada para algumas informações. Só que eu assisti os dois primeiros, as 2 primeiras temporadas. Aí agora eu tô indo para a terceira temporada. E aí não tem como. Você olha, tudo que eu assisto, a minha mentalidade está inclinada a enxergar analogias, principalmente com os negócios. E é sobre essa perspectiva que a gente vai falar aqui rapidamente do The Chosen. A história de Jesus provavelmente você conhece, mas eu acho que sempre muda a forma. E isso é interessante porque eu trabalho com educação, principalmente com a instrução. Então, outro dia me perguntaram, Suelen, o que você considera que é a sua maior habilidade? Porque você tem várias. Falou, dentro do meu radar, dentro da minha expertise, hoje eu analiso e reconheço que a instrução é a minha maior habilidade. Como assim? Aqui está a informação de algo, né, principalmente daquilo que está dentro da minha ossada, né? E aí eu pego essa informação, configuro ela para que o outro entenda. Então esse molde, esse design da informação que eu chamo de instruir, né? A instrução, ela requer o que é uma visão do especialista, como se fosse o chefe, sabe? Então, o chefe de cozinha, ele tem lá os ingredientes e modo de preparo, mas ele tem a mão dele. Ou existe a natureza, o pintor vai lá. Então, assim, todos os segmentos tem profissionais de todos os tipos, mas sempre aquele que tem aquela pegada com aquilo que é comum e faz a transformação, esse é o estado da arte daquela pessoa. Então, qual que é o meu estado da arte? Que hoje eu reconheço pela vivência que eu tenho, pelos resultados que eu gero e pelo feedback também. Essa questão de pegar essa comunicação e fazer o que é a instrução. E claro, transformar isso num negócio, aí requer outras habilidades, que inclusive a gente vai enxergar os negócios pela essa perspectiva do The Chosen. Então a primeira coisa é que é o seguinte: ninguém lidera o coletivo se não liderar-se a si mesmo. Isso já é dito, inclusive, no próprio livro do Quem Pensa Enriquece, porque a liderança ela sempre começa no nível individual. Eu tenho um projeto que vai sair em breve, não sei se esse ano, 2024, para o ano que vem, que trabalha exatamente isso. Porque se a gente não vir se desbravando internamente, o externo não reflete isso. Então, na história, nessa trajetória, novamente olhando para a vida de Jesus, é fácil observar isso. Primeiro, até mesmo ele não consegue ser líder do coletivo se ele não for líder em nível individual.
Então ele tem que fazer a parte dele e ele não pode pecar com o que ele pretende fazer. Então, diversos momentos, diversas cenas, estava lá o pessoal questionando entre si, né? As pessoas questionam: será que eu tô fazendo certo? Será que isso é certo? Sei que lá. E ele estava lá fazendo o que tinha que ser feito, que é o quê? Curando, fazendo o que tinha que ser feito. Exausto, mas ele fez o que tinha que ser feito, porque cabia a ele. Então, antes de inspirar o coletivo, você tem que ser líder em nível individual, senão você não vira exemplo. Então, essa questão de liderança é muito latente na série e na história, né? Outra coisa, micro resultados. Por que eu consigo intervir no coletivo? Por que eu consigo criar o ecossistema? Por que eu consigo impactar outras pessoas? Jesus já tinha claro para ele não veio para multidões, ele veio para poucos, por isso que são os escolhidos. Então, quando a gente olha para os negócios, nem todos os negócios vão atingir 100% uma cidade, 100% um país. Você consegue influenciar e gerar resultado até X pontos. Só que esse micro resultado, perceba que o seguinte, toda a trajetória dele é extremamente estratégica. Então ele vem gerando micro resultados, como curar um enfermo, curar um leproso, só que sem grandes divulgações. Ele faz e mantém, porque é o fazer, é gerar pequenos movimentos e deixar que esse movimento se estenda naturalmente. Então, esses micro pequenos resultados, eu vejo que é como se fosse, tá, gente? MVPs. Porque é onde ele está fazendo pequenas ações, não é nem como teste, mas é um treino para ele também. E uma forma dele mostrar para grupos menores o que ele é capaz de fazer antes dele dar o show. Porque o grande resultado dele, o que faz ele quebrar uma linha para outra, ele faz isso em público. Então, micros resultados muitas vezes não são vistos. Ele vai fazendo, 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 porque e isso você pode levar para o seu negócio. Putz, gerar micro resultados, porque senão eu não impacto as pessoas que eu quero atingir. Então, ele fazia isso, inclusive, de forma bem estratégica, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E aí ele começa a criar a equipe, porque as pessoas vão vendo os micro resultados que ele estava gerando, e isso foi impactando pessoa por pessoa. Para ele começar a trabalhar o que? A equipe, unidade de linguagem. Então tinha encontros, tinha conversas, ele não explanava 100% o plano macro, mas era sempre progressivo, ou seja, ele tinha a ideia do todo, mas ele ia avançando aos poucos, até porque as pessoas precisavam ser preparadas no processo. E isso eu falei essa semana até num follow-up com uma cliente, que nem tudo dá para ser entregue de uma vez, tem coisas que precisam ser vividas por partes. Por isso que nas soluções que se cria num negócio, você pode, e é vivendo, nem sempre você, comecei meu negócio, minha solução está perfeita. Não, você tem que viver o seu processo de entrega. Até para você ver, peraí, o que é uma solução até um ponto, que essa solução ela se estende até outro ponto, as pessoas que adquiram aqui vão para cá, e depois o trabalho do marketing ele fica muito mais desafiante, mas se for construído de uma forma com essência, e ser dito isso para as pessoas, elas entendem. Elas podem não aceitar, porque querendo ou não, são investimentos maiores. Às vezes você tem que começar a investir no X, para depois você investir Y. Mas quem está à frente do negócio precisa ter essa visão de forma mais estratégica. E no caso aqui, né, no vídeo, e se você analisar a história de Jesus, tá lá, é por partes. Não dá, a pessoa não tem mentalidade ainda para o todo. Então, como ele já sabia o que estava por vir, tinha coisa que ele não dava, falou, se eu falar, o povo vai pirar. Não falando, já tinha gente que pirou, né? Então, saiu do contexto, voltou no contexto, e assim foi. A gestão, eu falei assim, gente, gestão é mais velho que, né? Só que até no projeto, tinha um contador, tinha pessoas de liderança, tinha pessoas que tinham habilidade de conduzir, seja os números, seja os dados, porque, eu vou andar de cidade em cidade. Tem hora que você aceita, mas tem hora que precisa de recurso financeiro, como ele precisou e teve gente que investiu. Então precisa cuidar dos alimentos, precisa cuidar
das barracas, precisa ter a gestão do projeto, e ele foi escolhendo pessoas com esse perfil. Para isso, outras pessoas com outro perfil. Então, que a gente já vai falar que é a questão do recrutamento e seleção, que ele foi vendo o quê? Habilidades e características para fins, ou seja, utilizar o seu recurso humano para avançar com o seu projeto. E mesmo Jesus já sabia que, já não vai dar certo, né? Porque ele conhecia, inclusive, a sombra de cada pessoa. E ele não buscou por especialista, ele buscou por pessoas que pudessem ter o coração ensinável, ser moldado para aquele projeto. Então, sim, tinha que ter uma certa ignorância para abrir o coração para o aprendizado. Então, neste caso, muitas vezes você precisa de alguém, pelo menos predisposto. Quando você encontra pessoas predispostas, as coisas começam a acontecer, o que já é desafiante. Então, a única forma, e vem gente doida de todos os lados. Então, ele não aceitava qualquer pessoa. Ele aceitava pessoas que, primeiro, tinham uma predisposição para estar, e depois ele ia testar. Ficando, não ficando, porque não é fácil. Ele falou, não é fácil, a minha jornada não é fácil, esse projeto não é fácil, né? Então, antes que ele pudesse mostrar coisas grandes, que as próprias pessoas, e assim, ele já sabia da missão dele. Então, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, esse grande resultado, que foi quando eu falo assim, que foi o show, né? É tipo assim, inclusive um dos diálogos é o seguinte: não basta só você falar, você tem que mostrar. Então, é isso que eu vim fazer. E aí ele faz o paralítico ficar de pé. Então, assim, tá, você quer andar? Ande. E aí ele cria aquela atmosfera do pá, do show, do baque, do tipo, diante dos meus olhos, isso, diante dos seus olhos. Então perceba que ele não vem fazendo diante dos seus olhos com pequenas curas, mas sim com grandes curas. O cego que não enxergava agora enxerga, quem não andava agora anda, e assim sucessivamente, que são coisas o quê? Ó, a hora do show é a hora de dar show. Então, ele era extremamente estratégico. E por falar em estratégia, até nas curas. Cada cura que ele fez foi estratégica. Por quê? Cada cura dessa impactou de alguma forma alguém, desde a multiplicação dos peixes, então, conforme ele já sabia da jornada, ele não tinha a experiência da jornada, mas ele já tinha o plano da jornada, porque ele veio para uma missão. Se ele veio para uma missão, ele já sabe, já tem essa intenção. Ele só tinha que validar. E validando tudo isso, você consegue ver a reação das pessoas, que daí é a parte humana. Então, voltando, a parte estratégica, ela é 100%, tá na sua mão 100%, mas a parte humana tem variações. E aí você tem que ir gerenciando os conflitos conforme eles vão acontecendo. Então, nada do que passar pela experiência do plano, né? Mas o plano dele era extremamente estratégico, inclusive a questão de curar as pessoas certas nos momentos certos. Quando ele transforma água em vinho, por exemplo, no casamento, que a mãe dele pede para ele, né? Então a mãe intervém, e aí ele fala, tipo, era o momento? Não, mas ele tá diante de um pedido daquela que tá junto no projeto, e ela fala, se não for agora, vai ser quando? E ele reconhece, exatamente, tá na hora de começar esse negócio aqui. Então, beleza, é um micro resultado. Ninguém, exceto as pessoas que ele precisava intervir, porque as pessoas certas que viram o ato converteram. Então as pessoas precisavam de ver, tanto que é o Tomé, né? O Tomé que é o ver para crer, né? Então eu preciso ver para crer antes de ser. Muita gente é assim. E quando ele pede para você ser para depois você ver, vai contra uma lógica do próprio ser humano e do próprio processo. Por isso que muita gente tem dificuldade em acreditar em projetos, né? Porque a pessoa ainda não é palpável. Falando de marketing, gente, eu falo que assim, a série só concluiu minhas teorias. É do micro para o macro. Porque você não vai impactar multidões se você não tiver
o rastro disso. E isso tem que ser, querendo ou não, um burburinho, né? Só que até no marketing, até na série, você consegue ver o marketing explícito. Na hora do Sermão da Montanha, tá lá um folder que foi feito um folder divulgado, foi falado com as pessoas foram convidadas. Existe o risco de ninguém ir, mas é aquilo, eu tenho que fazer minha parte. Então, como ele vem construindo uma jornada de micro resultados, construindo equipe, construindo a ida, né, para algo, que é bem a venda ativa, né? E isso me deixou muito. Eu falei assim: meu Deus do céu, se eu for pegar exatamente o que eu estou enxergando e comparar com o que eu estou fazendo, falta muito. Mas é aquilo, beleza, falta muito, mas tem que continuar. Porque ele vem semeando. Tem o tempo de semear e o tempo de colher. Se você parar de semear, você não vai colher. Então, o marketing está explícito desde o primeiro capítulo, toda a jornada, porque é um movimento. Então, é o verbo, né? Marketing, inclusive, é verbo. E verbo é movimento. Se você se movimenta, mas com um propósito, semeando, fazendo tem que ser feito, gerando micro resultado, tudo isso e mais um pouco vai dar bom. Ou não, né? Mas, no caso, o projeto de Jesus é o projeto de Jesus. Em relação à comunicação, na série, quando ele vai fazer o Sermão da Montanha, enquanto tem uma equipe fazendo o marketing, ele está se preparando para aquilo. Tanto que ele chama Mateus para, tipo, estruturar a fala. Porque o líder, ele precisa ter muito claro a mensagem dele. E aí, eu estou estudando isso, gente, esses dias. Porque às vezes a gente é muito prolixo. Eu sinto essa prolixidade em mim. Porque a gente quer falar tanta coisa e às vezes você não consegue ser clara. E aí você tem que sintetizar. Porque a comunicação não é de você para o outro. E se o outro não entender o que você está falando, não fica comum. E não tem comunicação. Então, partindo de quem vai emitir, você precisa contextualizar. E Jesus treinou a fala dele. E ele treinou junto com. E Mateus foi dando feedback, isso eu achei fantástico. O que você acha? Né? Então, assim, você é o sal da terra. Aí tá, eu que estou fazendo analogia, legal, eu entendo. Mas o que o outro entende? E aí Mateus fala sobre que é a questão de tipo que pode confundir as pessoas porque os romanos jogavam sal na terra para criar infertilidade na terra. Então, um exemplo que às vezes é para ser positivo pode ser negativo por conta da interpretação do outro. E aí, para poder usar isso que é muito bom, antes tem que ter um preparo da mente. E é isso que Jesus faz. Então, no diálogo dele, no Sermão da Montanha, teve um preparo dele para poder falar o que tem que ser feito, porque era o sermão. Era o dia do palco, era o dia do show, era o dia de tipo, mas você vem fazendo, sim, você vem fazendo pequenas apresentações impactantes. Só que agora é a hora, chegou a hora. E na hora do vamos ver, você tem que fazer. É aquilo lá. Você vem se preparando para isso. Aí quando acontece, como que vai ser? Então essa parte é muito, 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 muito assim, tipo, meu, é, a série inteira, né? Mas enfim, a história de Jesus, né, gente? Né? É que a série ela acaba mexendo na forma, né? Mas se você pegar o todo, já está escrito sobre negócio, sobre liderança, sobre como conduzir as coisas, está tudo escrito. Quem tem ouvidos que ouça, que tem olhos que veja, né? E um ponto muito interessante que foi a questão da imagem pessoal. A imagem. Olha, agora tem que tô vendo esparadrapo aqui. Ah, não, mas é o detalhe da foto. Que quando ele vai. Antes dele falar, aí vem as mulheres com umas. Túnica, não sei como é que chama isso aqui. E fala. Inclusive eu tô com a cor lilás, ó. E aí falou assim: usa isso aqui. Ele falou assim: não.
Tipo, não precisa falar, não, você vai falar com as pessoas, é bom que te dá liderança, né? A cor, ela impacta na emoção. E aí elas estavam com 4 cores, e aí cada uma defendeu, né? Então tinha vermelho que causava X, tinha o lilás que causava Y, tinha o dourado que causava, e eu não lembro agora qual outra cor, acho que era amarelo. E aí usou lá, né, a coloração nele, colocou para enquanto elas falavam, e aí tinham acho que 4 pessoas, 2 ficou com uma cor, 2 ficou com outra, ele desempatou com uma quinta pessoa, que daí ele usou a lilás, que era para trazer a questão da espiritualidade, etc. Então você percebe que a imagem, sim, pessoal, tudo conta, tudo conta. Só que olha que interessante, tudo conta também no momento certo, porque tudo isso é estratégico, mas tudo isso tem que estar muito alinhado. Então, como ele é um gestor natural, ele é filho do grande gestor Mor, né? E nós somos os potencial gestores minions, analisar tudo isso, enxergar, condensar, e você fala, o que, que eu posso aprender de tudo isso? Gente, olha para aquilo que você está fazendo. Se você empreende, é excelente para você olhar com esse olhar. Sim, tem a parte espiritual, tem a parte mas olha com um olhar de negócio, que você vai ver muitas nuances e acabei, porque eu vou continuar assistindo, né? Tem a terceira temporada, vai sair a quarta temporada, mas do que eu vi até aqui já foi o suficiente para calibra que dá bom, porque tudo é projeto. Você tem que ter uma intenção, você tem que estruturar e fazer acontecer, né? Tem uma hora que o MVP tem que ter o valendo, e o valendo é o valendo. Ah, o resultado não foi bom, mas era o projeto dele. Qual que é o seu? Ele cumpriu o projeto dele. Então, se doar para o projeto de corpo e alma e espírito, projeto check. E fica sem assuntos inacabados.